Marina acordou com o som do despertador ecoando pelo quarto silencioso. O sol ainda estava nascendo, tingindo as paredes em tons alaranjados, mas ela já estava acostumada a essa rotina. Levantou-se devagar, puxando o roupão de algodão sobre os ombros, enquanto sentia o chão frio sob os pés. A cafeteira chiava na cozinha, liberando um aroma familiar que sempre a confortava nas manhãs solitárias. Na sala, os livros de didática estavam empilhados na mesa de jantar, misturados com provas que precisavam ser corrigidas. Ela tomou um gole do café quente e olhou ao redor. O apartamento pequeno e modesto era o reflexo de uma vida simples e estável. Há anos, ela e Ricardo haviam escolhido aquele lar, acreditando que ali construiriam um futuro juntos. Mas, ultimamente, aquele espaço parecia mais vazio do que nunca. Ricardo saía cedo e voltava tarde. Antes ele costumava mandar mensagens no meio do dia perguntando como estava sendo sua aula, se ela precisava de algo. Agora as notificações eram raras. Quando ele chegava em casa, era sempre cansado, distraído, preso ao celular. Marina tentava se convencer de que era apenas o estresse do trabalho, que os negócios estavam exigindo mais dele. Naquela manhã, ao passar pelo corredor, encontrou uma camisa amassada jogada sobre a poltrona. Pegou-a sentindo um perfume que não era o dele nem o dela. Um cheiro floral, enjoativo, que não combinava com o Ricardo que conhecia. Seu estômago revirou, mas ela afastou o pensamento. Não queria se tornar uma mulher paranoica. Na escola, o dia se arrastou entre aulas agitadas e cadernos rabiscados. A cabeça de Marina não estava ali. A lembrança do cheiro na camisa, a frieza no olhar de Ricardo, os beijos apressados antes de sair para o trabalho. Tudo parecia se encaixar em um quebra-cabeça desconfortável. No final da tarde, enquanto tomavam um café na sala dos professores, seu celular vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido piscava na tela. Hesitou por um momento, mas atendeu. Alô? Houve um silêncio breve do outro lado da linha, antes que uma voz feminina e cortante sussurrasse. Seu marido está distraindo com Camila Vasconcelos há 6 meses. Marina congelou. O café quente queimou sua língua, mas ela mal sentiu. Quem é você? Sua voz saiu mais fraca do que queria. A ligação foi encerrada antes que ela obtivesse uma resposta. Ela ficou ali, paralisada, segurando o celular com força, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. O mundo ao redor seguiu girando. Os colegas conversavam, riam, moviam-se sem perceber que algo dentro dela havia se partido. À noite, Marina chegou em casa e encontrou Ricardo na cozinha, cortando legumes para o jantar. Ele sorriu de forma automática quando a viu, sem tirar os olhos da faca que deslizava sobre a tábua. Como foi seu dia? Perguntou, como se fosse um marido atencioso. Ela o observou por um instante, tentando encontrar algo no rosto dele, qualquer traço de culpa. Normal, respondeu, a voz baixa. Ela pensou em confrontá-lo naquele momento, mas hesitou. Sentiu medo da resposta. Mas não precisou esperar muito. Uma nova mensagem chegou ao seu telefone enquanto estava no quarto. Uma foto. Ricardo sentado em um restaurante elegante, segurando uma taça de vinho, sorrindo. Ao lado dele, Camila, rindo, a mão pousada de maneira íntima sobre o braço dele. Seu coração martelou no peito. Era real. Saindo do quarto, ela marchou até a sala, segurando o celular como uma prova incontestável. Que é isso, Ricardo? Ele olhou para a tela, depois para ela, sem demonstrar surpresa. Apenas suspirou, colocando o copo sobre a mesa. Você quer mesmo conversar sobre isso agora? Você quer me dizer o que está acontecendo? Ele esfregou o rosto, impaciente. Marina, eu não queria que fosse assim, mas já que você descobriu... Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Então é verdade. Ricardo não disse nada. Em vez disso, pegou um guardanapo e limpou os dedos, como se aquela conversa fosse um incômodo passageiro.
Olha, Marina, eu acho que você já percebeu há tempos. Nós dois sabemos que nosso casamento não estava funcionando. Ela piscou, tentando absorver as palavras. Você está dizendo que isso é culpa minha? Ele deu um meio sorriso, o tipo de sorriso que sempre a irritava. Eu só acho que você se acomodou demais. Você, sei lá, deixou de se cuidar. Está sempre preocupada com os alunos, com a escola, mas e nós? Você não percebeu que já não somos os mesmos? Marina sentiu o sangue ferver. E sua solução foi me trair? Foi jogar fora 10 anos de casamento? Ricardo deu de ombros. Eu só fiz o que qualquer homem faria quando percebe que está preso em algo sem futuro. As palavras bateram nela como um soco. Por um instante ela quis gritar, chorar, quebrar algo, mas em vez disso sentiu um frio inexplicável percorrer seu corpo, uma calma doentia. Você ama essa mulher? Ele hesitou. E aquele momento de silêncio foi resposta suficiente. Então pegou um envelope sobre a mesa e o entregou a ela. Eu já aluguei outro apartamento. As contas desse mês estão pagas, então você pode ficar com esse lugar. Marina segurou o envelope, mas não olhou dentro. É só isso? Ricardo respirou fundo, cansado, como se toda a conversa fosse um fardo desnecessário. Eu espero que você entenda. Ele pegou a mala que já estava pronta perto da porta, como se tivesse planejado essa saída por semanas, talvez meses. Quando ele abriu a porta, Marina não disse nada. Apenas observou. Antes de sair, Ricardo olhou para ela uma última vez. Cuide-se, Marina. A porta se fechou. O silêncio que ficou para trás era ensurdecedor. Ela permaneceu ali por um tempo, parada no meio da sala, segurando aquele envelope inútil. Então, como se um fio dentro dela tivesse se rompido, sentou-se no sofá e deixou o choro vir. Mas não foi um choro desesperado. Foi um choro silencioso, lento, como a chuva fina que começa a cair sem aviso. O apartamento parecia maior agora. Ou talvez fosse ela que estivesse se sentindo menor. O tempo não parecia mais ter significado para Marina. Os dias passavam como sombras pálidas, arrastando-se entre o nascer e o pôr do sol. Mas para ela nada mudava. As manhãs eram silenciosas demais, os corredores da casa vazios demais, e a noite trazia um frio que nem os cobertores conseguiam dissipar. Ela tentava dormir, mas o sono nunca chegava. As imagens de Ricardo fechando a porta atrás de si, de suas palavras cortantes, de seu sorriso indiferente, voltavam todas as noites, como fantasmas que se recusavam a partir. Quando conseguia cochilar por algumas horas, acordava sobressaltada, suada, com o coração disparado. Nos primeiros dias ela sequer conseguia sair da cama. Não tinha fome, não tinha sede, não sentia necessidade de nada além do escuro do quarto e do silêncio absoluto. O celular vibrava de tempos em tempos, mas ela ignorava todas as chamadas e mensagens. Foi apenas quando Lúcia apareceu, batendo a porta com insistência, que Marina se lembrou de que ainda existia um mundo lá fora. Abre essa porta, Marina, sei que você está aí. A voz de Lúcia soava impaciente, mas também preocupada. Marina ficou imóvel, esperando que a amiga desistisse e fosse embora. Mas Lúcia nunca desistia. Eu vou arrombar essa droga de porta! Marina suspirou e, com esforço, levantou-se. Suas pernas pareciam de chumbo enquanto caminhava até a entrada. Ao abrir, encontrou Lúcia com 2 sacolas cheias de compras e um olhar misto de exasperação e compaixão. Meu Deus, Marina? Você está péssima. Ela não respondeu. Sabia que estava. Seu rosto refletia tudo o que sentia. Os olhos fundos, a pele pálida, os cabelos desarrumados. Lúcia entrou sem pedir permissão, foi até a cozinha e começou a organizar as coisas.
Você não pode continuar assim, disse, pegando uma panela e colocando água para ferver. Sei que dói, mas você precisa reagir. Marina sentou-se à mesa e observou a amiga. Não tinha forças para discutir. Eu não sei como, murmurou. Lúcia se virou para ela, cruzando os braços. Começando por comer algo, depois tomar um banho, e depois disso talvez sair desse apartamento. Marina queria dizer que não precisava, que tudo isso era inútil, mas não teve coragem. Parte dela sabia que Lúcia estava certa. Nos dias seguintes, a amiga aparecia regularmente, às vezes trazendo comida, outras vezes apenas para ficar ali, sentada ao lado de Marina, ouvindo seu silêncio. Mas mesmo com todo o esforço de Lúcia, a dor não diminuía. Uma tarde, enquanto bebia café na cozinha, Marina pegou o celular pela primeira vez em semanas. Abriu os e-mails atrasados, as mensagens não lidas, as notificações acumuladas. E foi então que viu. A foto de Ricardo e Camila estampava a capa de uma revista de luxo. Casamento do ano, empresário Ricardo Monteiro e a deslumbrante Camila Vasconcelos, celamunião em cerimônia milionária. Marina encarou a imagem como se fosse um soco no estômago. Camila, radiante em um vestido de noiva impecável, sorria como se tivesse conquistado o mundo. Ricardo, ao seu lado, segurava sua cintura de maneira possessiva, como se ela fosse um troféu. O sangue de Marina gelou. Ela deslizou a tela para baixo, vendo as fotos do evento. Um salão luxuoso, convidados ilustres, uma festa extravagante. Ricardo jamais demonstrara interesse por um casamento tão grandioso, enquanto estiveram juntos. Seu coração martelava no peito quando continuou lendo. Fontes próximas ao casal revelam que Ricardo Monteiro vendeu seu antigo apartamento para investir em sua nova vida com Camila. O casal agora planeja uma lua de mel em Paris, seguida por uma estadia prolongada na Itália. O apartamento deles. Ele vendeu o apartamento deles. Seu peito apertou de maneira sufocante. Como ele pôde fazer isso? Como pôde seguir em frente com tanta facilidade enquanto ela se afundava na dor? Marina fechou os olhos, tentando respirar. Quando abriu novamente, clicou no aplicativo do banco. A tela demorou alguns segundos para carregar. E então, ela viu. Seu saldo estava muito abaixo do que deveria. Um nó se formou em sua garganta. Rapidamente verificou os extratos e encontrou a resposta. Uma dívida inesperada no seu nome. Ricardo não apenas vendeu o apartamento sem avisá-la, mas de alguma forma deixou parte das responsabilidades financeiras para ela. Uma mistura de raiva e desespero tomou conta de seu corpo. Ela se levantou da cadeira tão bruscamente que a derrubou. Lúcia, que estava na sala, correu até a cozinha. O que foi? Marina olhou para ela, trêmula, segurando o celular com força. Ricardo vendeu o apartamento e me deixou uma dívida. Os olhos de Lúcia se arregalaram. O quê? Como assim? Ele me deixou na miséria, Lúcia. Se eu não pagar isso, meu nome vai para a lista de devedores. O silêncio entre elas foi carregado. Então Marina soltou uma risada amarga. Ele tirou tudo de mim. Lúcia se aproximou, tocando seu ombro. Você vai deixar ele vencer? Marina sentiu algo dentro de si quebrar. Não era só tristeza. Não era só desespero. Era revolta. Por meses, ela se permitiu ser a mulher destruída, a esposa abandonada, a vítima. Mas naquele momento, olhando para a tela do celular e vendo a foto de Ricardo e Camila, vivendo uma vida de luxo enquanto ela afundava, algo mudou. Ela não permitiria mais isso. Com mãos firmes, bloqueou todas as notificações sobre Ricardo, excluiu as redes sociais e, pela primeira vez em muito tempo, ergueu o queixo. Acabou.
disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Lúcia franziu a testa. O quê? Eu não vou mais chorar por ele. As palavras saíram com uma certeza desconhecida. Marina inspirou profundamente, como se estivesse sugando o ar pela primeira vez após semanas de sufocamento. Eu vou recomeçar, Lúcia. E vou fazer ele se arrepender de cada escolha que fez. O rosto de Lúcia suavizou-se e um pequeno sorriso surgiu. Agora sim. Naquela noite, Marina tomou um banho demorado, lavando mais do que apenas a sujeira da pele, lavando a tristeza, a humilhação, a antiga versão de si mesma que permitiu ser pisoteada. Ela não sabia exatamente como faria isso, mas sabia que faria. Ela não seria mais a mulher traída. Ela se tornaria a mulher que Ricardo nunca poderia ter. Os dias seguiam em um ritmo lento, mas algo dentro de Marina havia mudado. A tristeza ainda existia, mas agora era uma sombra distante, substituída por um desejo silencioso de recomeçar. Ela passava as manhãs tentando retomar a rotina, organizando o apartamento, voltando à escola aos poucos. Porém, havia um vazio em sua vida que não podia ser ignorado. Em uma tarde nublada, enquanto arrumava caixas antigas no pequeno quartinho de despejo, Marina se deparou com uma pasta de documentos que pertencia ao seu pai. O cheiro de papel envelhecido invadiu o ar quando ela abriu a tampa da caixa e começou a vasculhar o conteúdo. Os documentos eram em sua maioria registros comuns, contas antigas, papéis de cartório. Mas, entre eles, havia um envelope amarelado, endereçado a ela, com uma caligrafia firme e elegante. O coração de Marina bateu mais rápido. Ela rasgou cuidadosamente o envelope e retirou uma carta escrita à mão. Minha querida Marina, se você está lendo isto, é porque o tempo passou mais rápido do que eu imaginava. Há algo que nunca te contei, pois achei que nunca precisaria. Mas agora vejo que o futuro é incerto e quero garantir que você tenha o que é seu por direito. Há muitos anos ajudei um homem chamado Otávio Ferraz. Ele era um empresário poderoso, dono de muitas terras e negócios, mas acima de tudo era um homem de palavra. Quando mais ninguém quis ajudá-lo, eu estava lá. Ele me prometeu que, como forma de gratidão, deixaria para mim algo valioso. Nunca dei importância a isso, pois minha riqueza sempre foi você e sua mãe. Mas agora preciso que saiba. Otávio me deixou uma mina de esmeraldas em seu testamento. Eu nunca reivindiquei, nunca quis explorar essa riqueza, pois nosso sustento sempre foi suficiente. Mas se um dia você precisar, essa mina ainda é sua. Está tudo documentado. Procure Carlos Vasconcelos. Ele saberá o que fazer. Com amor, seu pai. Marina releu aquelas palavras várias vezes, sem acreditar. Uma mina de esmeraldas? Seu pai nunca mencionou nada sobre isso. Como era possível que ele tivesse deixado algo tão valioso sem nunca tocar no assunto? O nome de Carlos Vasconcelos lhe pareceu familiar. Então se lembrou. Ele era um velho amigo de seu pai, um advogado que costumava frequentar sua casa quando ela era criança. Seu coração acelerou com a possibilidade. Se essa mina realmente existia, poderia ser a oportunidade de mudar sua vida. No dia seguinte, Marina procurou o contato de Carlos e marcou uma reunião. O escritório dele ficava em um prédio discreto no centro da cidade. Quando ela entrou na sala, encontrou um homem de cabelos grisalhos, usando óculos de aro fino e um terno bem cortado. Marina? Ele se levantou, surpreso. Como você cresceu? Faz muitos anos que não nos vemos. Eu sei, mas eu encontrei esta carta do meu pai e... preciso saber se isso é real. Ela entregou a carta a Carlos, que leu atentamente, franzindo a testa em alguns trechos. Quando terminou, ele tirou os óculos e suspirou. Seu pai era um homem honrado, ele sempre recusou essa herança. Mas sim, a mina de esmeraldas existe.
Ela está registrada em nome dele há mais de 20 anos. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso quer dizer que agora ela me pertence? Carlos assentiu. Sim, e se você decidir explorá-la, pode estar sentada sobre uma fortuna. Mas há um detalhe importante. A mina nunca foi aberta. Nunca houve exploração. Então ninguém sabe exatamente seu valor real. Ela ficou em silêncio, tentando processar aquela informação. E se eu quiser fazer algo com ela? Carlos inclinou-se para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você precisaria de investidores, de um estudo geológico, de toda uma estrutura para começar. Mas se fizer isso direito, pode se tornar uma mulher extremamente rica. O peso daquelas palavras caiu sobre Marina como um trovão. Ela passou a vida toda aceitando pouco, sendo subestimada, sempre fazendo o possível para se manter de pé enquanto os outros ao seu redor prosperavam. Agora, uma oportunidade surgia diante dela. Mas não era apenas sobre dinheiro. Era sobre recomeçar. Era sobre provar que era capaz. Era sobre mostrar para Ricardo que ele cometeu o pior erro de sua vida ao abandoná-la. O que eu preciso fazer para começar? Perguntou, sua voz firme. Carlos sorriu como se já esperasse aquela pergunta. Primeiro, precisamos oficializar a transferência dos documentos para o seu nome. Depois, vamos fazer um levantamento dos custos para iniciar a exploração. Marina assentiu. Faça tudo o que for necessário, quero essa mina funcionando o mais rápido possível. Quando saiu do escritório, sentiu o vento frio da tarde bater em seu rosto. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo. Ela sentiu poder. Naquela noite, Marina se olhou no espelho por um longo tempo. Não mais a mulher frágil e abatida, mas alguém que tinha um propósito. Ela passou os dias seguintes em reuniões com Carlos, assinando papéis, analisando relatórios. Aos poucos, foi entendendo o mundo dos negócios, os riscos e os ganhos. Lúcia foi a primeira a notar a mudança. Você está diferente, comentou, observando Marina folhear um relatório com atenção. Ela sorriu de lado. Diferente como? Como alguém que finalmente descobriu quem é. Marina fechou a pasta e olhou para a amiga. Eu descobri, Lúcia. E agora, ninguém vai me parar. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Mas uma coisa era certa. Ricardo veria, com seus próprios olhos, que a mulher que ele desprezou não era apenas forte, ela era imparável. Marina acordava antes do sol nascer. Sua rotina havia mudado completamente desde o dia em que decidiu transformar sua herança em um império. Já não era mais a mulher que esperava a vida acontecer. Agora, ela fazia as coisas acontecerem. Passava as manhãs em reuniões, absorvendo informações sobre mineração, investimentos e estratégias de mercado. Havia contratado uma equipe de especialistas para ajudá-la a entender os desafios e oportunidades do setor, e cada novo aprendizado a tornava mais confiante. O primeiro passo foi um curso intensivo de gestão de negócios. Durante semanas, Marina mergulhou em livros, assistiu palestras, fez anotações obsessivamente, aprendeu sobre fluxo de caixa, captação de investidores, negociação e, principalmente, como não ser enganada. Paralelamente, começou a estudar o mercado de pedras preciosas. Visitou minas, conversou com geólogos, entendeu a complexidade da extração e as etapas até que uma esmeralda bruta se transformasse em uma joia valiosa. Foi nesse período que conheceu Rafael, um engenheiro especializado em mineração sustentável. Ele era um homem prático, com um olhar analítico e uma maneira calma de explicar as coisas. Diferente de muitos que tentaram subestimá-la, Rafael a tratou como uma investidora séria desde o início. Você realmente quer entrar nesse mundo, Marina? Perguntou ele, após uma reunião sobre o potencial da mina.
Ela sorriu de forma determinada. Eu já entrei. Agora só preciso aprender a jogar melhor que os outros. E ela aprendeu? Nos meses seguintes, Marina tornou-se uma presença constante no mundo dos negócios. Começou a se vestir de forma mais profissional, trocando os vestidos simples por ternos bem cortados, os sapatos confortáveis por saltos que faziam ecoar sua determinação pelos corredores das reuniões. Seu cabelo, antes sempre preso de maneira despretensiosa, agora caía em ondas calculadas sobre os ombros. Sua postura mudou, sua voz ganhou firmeza. Os investidores perceberam. E começaram a levá-la a sério. Com um plano de negócios bem estruturado, Marina conseguiu captar o investimento necessário para iniciar a exploração da mina. Contratou uma equipe de engenheiros e mineradores experientes, garantiu todas as licenças e iniciou as operações. A primeira extração de esmeraldas foi um sucesso. O mercado ficou em alerta. Os jornais começaram a falar dela, primeiro em notas discretas nos cadernos de economia, depois em reportagens detalhadas sobre a empresária que surgia do nada para competir com os gigantes do setor. Marina foi convidada para eventos exclusivos onde grandes nomes do mundo dos negócios se reuniam. Em um jantar de gala, organizado por uma associação de investidores, ela caminhou entre os convidados com segurança. Não era mais uma espectadora, era uma jogadora. Foi ali que o destino decidiu testar sua evolução. Enquanto conversava com um grupo de empresários, ouviu uma voz familiar ecoar pelo salão. Marina? Ela se virou lentamente e encontrou Ricardo parado a poucos metros, com um olhar de puro choque. Camila estava ao lado dele, segurando uma taça de champanhe e franzindo a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Marina manteve a postura. Seus olhos percorreram Ricardo com calma, avaliando cada detalhe. Ele ainda usava os ternos caros, mas sua expressão não era mais a de um homem no controle. Havia algo diferente nele, algo que ela não via antes: insegurança. Boa noite, Ricardo. Seu tom era neutro, como se estivesse cumprindo uma formalidade qualquer. Ele piscou algumas vezes, como se precisasse de tempo para processar a imagem diante dele. O que você está fazendo aqui? Marina ergueu a taça de vinho que segurava e sorriu. O mesmo que você. Negócios. Camila trocou um olhar desconfortável com Ricardo e depois voltou a encarar Marina. Você trabalha com... O que mesmo? O tom condescendente da mulher era inconfundível. Marina segurou o riso. Mineração, respondeu pausadamente. Tem uma mina de esmeraldas. O rosto de Ricardo se contraiu. Uma mina? Desde quando você? Desde que decidi investir em algo sólido, interrompeu, olhando diretamente para ele. Houve um silêncio tenso. Marina não desviou o olhar. Ela sabia que Ricardo estava tentando processar aquilo. A mulher que ele abandonou agora estava ali, de igual para igual. Talvez em uma posição até melhor. Camila tentou disfarçar a irritação, mas seu sorriso era tenso. Que interessante. Mas mineração não é um setor muito complicado. Para quem não entende do assunto, sim, respondeu Marina, ainda sorrindo. O golpe foi certeiro e Ricardo apertou os lábios, desconfortável. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais alguma coisa, um dos investidores da noite aproximou-se e tocou o ombro de Marina. Marina, estamos esperando você para falar sobre a expansão do seu projeto. Ela sorriu e assentiu, então voltou-se para Ricardo uma última vez. Foi bom te ver. Espero que esteja bem. Então, sem esperar a resposta, virou-se e seguiu seu caminho. Enquanto caminhava, sentiu uma onda de satisfação percorrer seu corpo. Ela não precisava dizer nada. Sua presença já dizia tudo. E pelo olhar atônito de Ricardo, sabia que ele finalmente entendia.
Ela não era mais a mulher que ele deixou para trás. Ela era muito mais. A decadência de Ricardo começou sutilmente. No início, foram apenas pequenos problemas financeiros, atrasos em pagamentos, investimentos que não davam o retorno esperado. Mas, como um castelo de cartas desmoronando, sua vida começou a ruir com uma velocidade que ele não conseguia controlar. A empresa que ele gerenciava, antes estável, começou a enfrentar dificuldades após uma série de decisões impulsivas. Ricardo, confiando demais em sua sorte e no status que sempre teve, investiu em projetos arriscados sem um planejamento sólido. Ele queria impressionar Camila, mostrar que sua ascensão continuava, que era um homem bem-sucedido. Mas o mercado não perdoa erros. As dívidas começaram a se acumular. Parceiros de negócios começaram a se afastar. Bancos se recusavam a aprovar novos empréstimos. E, pouco a pouco, Ricardo percebeu que seu império estava desmoronando. Camila foi a primeira a notar as mudanças. Ela sempre gostou do Ricardo poderoso, do homem que a levava para jantares luxuosos e que ostentava viagens internacionais. Mas, quando os cartões de crédito começaram a ser recusados e as saídas caras foram substituídas por noites discretas em casa, seu interesse por ele diminuiu. "Amor, o que está acontecendo?" perguntou ela, certa noite, enquanto verificava a fatura do cartão. Ricardo suspirou, esfregando o rosto. "São só problemas temporários. Coisas de mercado." Mas ela não estava convencida. "Temporários? Ricardo, a gente mal viajou nos últimos meses. Você vendeu seu carro esportivo. Isso não parece temporário." Ele tentou segurar a frustração. "Eu resolvo isso. Só preciso de um pouco mais de tempo." Mas tempo era algo que ele não tinha. As semanas passaram e Camila se tornou cada vez mais distante. Já não demonstrava paciência com as desculpas de Ricardo, já não sorria como antes. Até que numa noite fria, enquanto ele tentava encontrar uma solução para os problemas financeiros, Camila chegou em casa, mais tarde do que o normal. "Ricardo, precisamos conversar." Ele já sabia. O tom de voz dela dizia tudo. "Camila, olha, você foi incrível de verdade. Mas eu não posso ficar presa a essa situação. Você não é mais o homem que eu conheci." Ele a encarou, sentindo um nó apertar sua garganta. "Isso quer dizer que..." "Eu conheci alguém." A confirmação fez seu estômago revirar. "Quem?" "Alguém que pode me dar o que eu preciso." Ela não precisou dizer mais nada. Ricardo entendeu. Ela estava trocando-o assim como ele havia trocado Marina. A ironia do momento doeu mais do que qualquer golpe físico. Camila pegou suas malas. Já estavam prontas. Ele percebeu. Tudo já estava planejado. Antes de sair, ela lançou um último olhar para ele. "Sinto muito, Ricardo. Mas eu não nasci para viver na mediocridade." E então, da mesma forma que apareceu em sua vida, Camila desapareceu. O silêncio que ficou para trás era insuportável. Nos dias seguintes, tudo piorou. Sem Camila, sem apoio financeiro e com a empresa prestes a falir, Ricardo perdeu a casa. Foi forçado a vender os últimos bens que tinha. O homem que uma vez desfilava nos melhores eventos agora se via dormindo em um apartamento alugado minúsculo, contando cada centavo para sobreviver. Ele tentou buscar apoio de antigos colegas, mas ninguém queria se associar a um homem falido. Seu nome, que antes representava poder, agora era sinônimo de fracasso. E então, quando não restava mais nada, quando seu orgulho já havia sido esmagado pelo peso da realidade, Ricardo tomou uma decisão. Ele iria procurar Marina. Com roupas gastas e olhar abatido, ele se viu parado em frente à empresa dela. O prédio era imponente, um símbolo de tudo que ela havia conquistado. Cada detalhe gritava poder e sucesso, um sucesso que, ironicamente, veio depois que ele a descartou. A recepcionista olhou para ele com estranheza. "O senhor tem horário marcado?" "Eu
Preciso falar com a Marina. Ela hesitou, mas, diante da insistência dele, comunicou a alguém pelo telefone. Alguns minutos depois, um assistente o conduziu até um escritório sofisticado, onde o cheiro de café fresco e couro caro preenchia o ar. E então ele a viu. Marina estava sentada atrás de uma mesa de mármore escuro, vestida com um elegante terno creme, cabelos impecavelmente arrumados, o olhar firme e calculista. Ela parecia intocável, inatingível. Por um momento, Ricardo quase recuou, mas então, engolindo o orgulho, deu um passo à frente. Marina... Ela ergueu os olhos e o observou por um instante, sem emoção. Ricardo! Que surpresa! A voz dela era fria, profissional. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu sei que não sou a última pessoa que você esperava ver. Mas eu cometi um erro. Ela não disse nada. Apenas esperou. Eu te deixei porque achei que a vida tinha algo melhor para mim. Mas eu estava errado. Camila... Ela me usou. Me abandonou no primeiro sinal de dificuldade. Eu perdi tudo, Marina. A empresa, a casa. Ele fez uma pausa, esperando que ela demonstrasse alguma compaixão. Mas Marina continuou impassível. Ricardo sentiu a garganta seca. Eu percebi que quem realmente importava era você. Você sempre esteve ao meu lado. Sempre acreditou em mim. Eu fui um idiota. Ele se aproximou da mesa, olhando diretamente para ela. Marina, eu te amo. Vamos começar de novo. Foi então que ela sorriu. Não um sorriso de felicidade, nem de surpresa, mas um sorriso lento, afiado, repleto de algo que ele não conseguia decifrar. Ela cruzou os braços, inclinando-se ligeiramente para a frente. Você me ama? Ele assentiu desesperadamente. Sim, e eu sei que você ainda me ama também. Marina riu suavemente, balançando a cabeça. Ricardo, você não me ama. Você ama a ideia de quem eu era. A mulher que estava sempre ali, disposta a perdoar, a compreender. Ela se levantou, caminhando lentamente até ele. Mas essa mulher morreu no dia em que você fechou a porta e me deixou para trás. O impacto daquelas palavras fez Ricardo prender a respiração. Ela parou a poucos centímetros dele, seus olhos penetrantes. Você quer voltar porque não tem mais nada. Não porque me quer de verdade. Ele tentou protestar. Não, Marina. Eu não sou mais a mulher que você conheceu. Eu não sou um abrigo para os seus arrependimentos. Ela pegou um botão da manga do terno dele, ajeitando-o de forma quase carinhosa. Mas seus olhos permaneciam frios. Você escolheu seu caminho, Ricardo. E agora deve viver com as consequências. Ele sentiu o coração apertar. Então, é isso? Marina sorriu de novo. Isso é apenas justiça? Ela voltou para sua mesa, pegou o telefone e pressionou um botão. Por favor, acompanhe o Sr. Ricardo até a saída. 2 seguranças apareceram na porta. Ricardo ficou ali, sem reação, antes de finalmente abaixar os ombros, derrotado. Enquanto era escoltado para fora do escritório, olhou para trás uma última vez. Marina já não o observava mais. Ela tinha coisas mais importantes a fazer. A manhã estava fria e cinzenta, mas para Marina, o dia brilhava como nunca. Ela caminhava pelos corredores de vidro da empresa recém-adquirida, sentindo o peso da vitória em cada passo firme. Tudo ali pertencia a ela agora. As paredes, as salas, os corredores que um dia foram domínio absoluto de Ricardo. E agora, ele também. A transação para a compra da empresa de Ricardo foi finalizada na semana passada. Ele tentou resistir, tentou encontrar uma saída, mas estava financeiramente destruído. Seus últimos investidores haviam retirado o apoio, e os bancos recusavam mais crédito. Sem outra alternativa,
ele foi forçado a vender o que restava de seu império. E Marina foi quem comprou. O destino às vezes gostava de brincar. Na sala de reuniões ampla, com janelas que iam do chão ao teto, Ricardo sentava-se à mesa, encarando o contrato à sua frente. O papel tremia ligeiramente em suas mãos, mas ele tentava manter a pose. Marina observava de pé, ao lado de Carlos, seu advogado de confiança. Você pode se recusar a assinar, Ricardo, disse ela, sua voz calma, quase indulgente. Mas nesse caso, sairá daqui sem nada. Ele ergueu o olhar, suas pupilas escuras presas ao rosto dela, procurando um resquício de compaixão, mas não encontrou. Marina, eu... Ela levantou uma mão, interrompendo. Sem desculpas, sem discursos, sem lamentações. Ricardo fechou os olhos por um segundo, depois os abriu novamente. Você quer me humilhar, é isso? Ela soltou um leve riso pelo nariz. Isso não é humilhação, Ricardo. Isso é justiça. Ele olhou novamente para o contrato. Seu nome estava ali no rodapé da última página, aguardando a assinatura. A proposta era simples. Ele poderia continuar trabalhando na empresa, mas não como diretor, nem mesmo como gerente. Ele seria um funcionário comum, sob ordens diretas de Marina, um cargo modesto, com um salário muito abaixo do que estava acostumado. Mas era isso ou o nada absoluto? Ricardo segurou a caneta com força. Suas mãos tremiam, sua garganta estava seca. O orgulho gritava para que ele se levantasse e fosse embora, mas a realidade era cruel. Ele precisava daquele emprego. Sem alternativa, ele assinou. Quando levantou os olhos novamente, Marina sorriu. Parabéns, Ricardo. Bem-vindo ao seu novo cargo. Ela recolheu os papéis e os entregou a Carlos. Encaminhe para o RH. Quero que ele comece amanhã. O advogado assentiu, pegando os documentos e saindo da sala. Ricardo ficou sentado, sem se mover. Seus ombros estavam caídos, os olhos sem brilho. É isso, então? Murmurou quase para si mesmo. Eu fui de dona empregado. Marina inclinou a cabeça levemente, como se analisasse a situação. Não é tão ruim assim, disse ela cruzando os braços. Afinal, você disse uma vez que eu era apenas um peso morto. Ele fechou os olhos, lembrando-se de suas palavras cruéis. Marina... Ela se virou e começou a caminhar para a porta. Vejo você no trabalho amanhã, Ricardo. Ele ficou ali, sozinho, encarando a mesa. O escritório, que um dia fora seu agora, era apenas uma lembrança do que ele perdeu. E pela primeira vez, sentiu o desespero real o consumir. Os dias se passaram e Marina, apesar de ter conseguido tudo o que queria, sentia um vazio inesperado. A empresa estava crescendo mais do que nunca. Sua mina de esmeraldas já era um sucesso consolidado no mercado, e Ricardo agora trabalhava sob seu comando, reduzido a um funcionário comum. Ela deveria estar completamente satisfeita, mas não estava. Durante anos, ela sonhou com aquele momento, vê-lo quebrado, sem nada, forçado a engolir o próprio orgulho, e agora que esse dia havia chegado, a satisfação que sentiu durou pouco. No primeiro mês, observar Ricardo circulando pelos corredores da empresa como um homem derrotado lhe trouxe um prazer silencioso. Mas, aos poucos, ela começou a perceber algo inquietante. Ele já não era o mesmo homem arrogante que um dia a desprezou. Ricardo não discutia, não tentava se justificar. Ele fazia seu trabalho em silêncio, sem levantar a cabeça, sem demonstrar qualquer resquício da altivez de antes. E, estranhamente, isso não lhe causava a alegria que esperava. Numa tarde, enquanto analisava relatórios financeiros no escritório, Lúcia entrou e jogou-se no sofá com um suspiro dramático. Você está estranha. Marina ergueu os olhos do computador, franzindo a testa. Que quer dizer? Quero dizer que você finalmente venceu. Mas, ao invés de estar radiante, parece entediada.
Ela fechou o notebook e se recostou na cadeira, cruzando os braços. Não estou entediada. Lúcia arqueou uma sobrancelha. Não? Então o que é? Marina ficou em silêncio por um instante. Eu achei que ver Ricardo falido, humilhado, me faria sentir completa. Mas agora percebo que ele não importa mais. Lúcia sorriu. Finalmente percebeu. Percebi o quê? Que sua felicidade nunca esteve ligada a ele, nem ao que ele te fez. Você passou tanto tempo focada na vingança que esqueceu que o verdadeiro prêmio não era vê-lo sofrer, e sim você mesma ser livre. Aquelas palavras ecoaram dentro de Marina. Ela passou tanto tempo movida pelo desejo de provar algo a Ricardo que não percebeu quanto já havia superado a dor. A vingança foi apenas uma distração. O verdadeiro triunfo estava ali, diante dela, em tudo o que construiu. Na sua empresa, nos seus investimentos, na nova mulher que se tornara, na sua liberdade. Naquela noite, Marina decidiu sair um pouco da rotina e foi até o terraço do prédio da empresa. O vento fresco bagunçava seus cabelos enquanto ela olhava a cidade iluminada abaixo. Foi quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Achei que eu era o único que gostava de vir aqui. Ela se virou e viu Rafael, o arquiteto responsável pelas reformas que ela havia contratado para a nova sede da empresa. Ele era um homem de presença tranquila, olhar atento e um sorriso fácil. Diferente de Ricardo, Rafael nunca precisou gritar para ser ouvido, nunca precisou pisar em ninguém para se impor. Você também foge do escritório às vezes? Perguntou Marina, sorrindo levemente. Ele se aproximou, apoiando os braços na mureta ao lado dela. Eu diria que isso é mais um momento de reflexão do que uma fuga. Ela riu. E no que está refletindo hoje? Rafael virou o rosto para ela, observando-a com curiosidade. Em como você mudou desde a primeira vez que nos conhecemos? Marina arqueou a sobrancelha. Eu mudei? Muito. Antes, você parecia alguém com pressa, com uma necessidade urgente de provar alguma coisa. Agora, parece alguém que finalmente entendeu o próprio valor. Ela ficou surpresa com aquelas palavras. E você acha que eu não sabia o meu valor antes? Ele deu um meio sorriso. Acho que sabia, mas precisava que o mundo soubesse também. Agora você não precisa mais disso. Agora você simplesmente é. Ela olhou para Rafael e pela primeira vez sentiu algo diferente. Não era paixão avassaladora. Não era necessidade de aprovação. Era paz. Ele a olhava como alguém que não queria possuí-la, não queria usá-la como um troféu, não queria competir. Apenas a via. E talvez, depois de tanto tempo lutando para ser reconhecida, o que Marina mais precisava fosse exatamente isso. Ser vista. Naquela noite, quando voltou para casa, sentiu um alívio estranho. Talvez, finalmente, estivesse pronta para seguir em frente de verdade. Ricardo estava sentado em frente ao escritório de Marina, esperando que ela o recebesse. Era a terceira vez naquela semana que ele tentava falar com ela e até então todas as tentativas haviam sido ignoradas. Ele sabia que não merecia uma segunda chance. Sabia que tudo o que tinha feito estava voltando contra ele, mas também sabia que sem Marina não lhe restava mais nada. Quando finalmente a secretária permitiu que ele entrasse, ele sentiu o coração disparar. Marina estava atrás da mesa de vidro, vestindo um terno impecável, como sempre. O cabelo solto caía sobre os ombros,
e os olhos estavam serenos, sem qualquer resquício da dor que um dia ele lhe causou. Ela observou em silêncio por alguns instantes antes de finalmente falar. — O que foi dessa vez, Ricardo? Ele respirou fundo. — Eu sei que fui um idiota. Sei que fiz tudo errado. Mas estou aqui para pedir uma última chance. Ela não demonstrou surpresa, nem raiva. Apenas sorriu de leve. — E por que eu te daria isso? Ele se inclinou levemente para a frente, os olhos cheios de uma urgência desesperada. — Porque eu percebi que só fui feliz ao seu lado. Porque eu te amei, mesmo quando fui estúpido demais para admitir. Marina observou por alguns segundos. Depois se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade abaixo. — Eu acreditei em você uma vez, Ricardo. E olha o que aconteceu. Ele abaixou a cabeça. — Eu mudei, Marina. Ela se virou para encará-lo. E dessa vez, seus olhos carregavam um brilho diferente. — E eu também. Houve um longo silêncio entre eles. Então Marina sorriu. — O passado é algo que eu não quero reviver. O golpe final. Ricardo sentiu o peito se apertar. Dessa vez, ele sabia que não havia mais volta. Marina caminhou até a porta e abriu, sinalizando que a conversa tinha acabado. — Eu espero que você encontre um caminho, Ricardo. Mas esse caminho não é mais comigo. Ele hesitou por um segundo, mas percebeu que insistir seria inútil. Sem mais nada a dizer, saiu da sala. Marina ficou ali por alguns instantes, respirando fundo, sentindo-se mais leve do que nunca. Quando virou-se para voltar à sua mesa, encontrou Rafael parado na porta, observando-a com um sorriso tranquilo. — Você está bem? Ela assentiu. — Sim, pela primeira vez em muito tempo. Ele se aproximou e segurou a mão dela com delicadeza. — Então, que vem agora? Ela sorriu, entrelaçando os dedos nos dele. — O futuro. E dessa vez, ela sabia que ele seria brilhante.